Para mim é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Tom, casado com a Natália, pai do Benjamin, do João. Pastoreio junto com meu pai a igreja Ministério Redil, lá no Rio de Janeiro. Temos viajado o país inteiro e especificamente esse carnaval eu fiz uma dobradinha com o Douglas Gonçalves e a gente tem viajado bastante lugares nesse carnaval para ministrarmos juntos. Então, enquanto eu estava lá numa outra igreja, ele estava aqui, e agora que eu estou aqui, ele está lá. Daqui a pouco a gente vai terminar a nossa jornada em Guarulhos, em São Paulo. Peço que os irmãos estejam orando por nós, porque não é fácil viver na estrada, ministrando ao Senhor e às pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu senti muito forte de Deus agora. Antes de eu iniciar a palavra, eu queria me ater mais à palavra do que à adoração, porque a adoração você já fez muito. Você já ouviu muito a palavra, sim, mas eu acredito que ainda tem um pouquinho mais para o Senhor falar com a gente, amém? Vocês estão com expectativa ainda? Já passou tanto tempo, tantos dias que a gente está aqui juntos. Ainda tem expectativa, não? Amém. Então deixa eu falar uma coisa. O momento propício para Deus marcar uma geração é no meio do caos. No meio do caos. Vocês sabem do que eu estou falando. Talvez alguns irmãos aqui não estejam muito conectados com essa palavra que eu estou falando, mas talvez a liderança e a maioria dos irmãos que estão aqui estejam conectados com o que eu vou falar agora. O caos é a oportunidade para que o Senhor se manifeste. Ontem me perguntaram em algum lugar que eu estava falando, de frente com a câmera. Tom, como que você se sente mais confortável, pregando ou ministrando louvor? Falei, confortável jamais. Em nenhum lugar. Em nenhum desses dois lugares. Parece que eu sempre estou numa tensão, porque eu não sou daquele ministro de louvor, daquele pregador que vem já com alguma coisa já pré-produzida. Eu quero entender o ambiente. Eu quero me unir ao que Deus já está fazendo no ambiente. Então eu consigo discernir aqui essa manhã um tempo de transição. É óbvio que o pastor falou comigo sobre esse tempo de transição, mas eu acredito que a melhor maneira do Senhor se manifestar é no meio do caos. Não tem outra oportunidade. Em nenhum outro momento da história foi tão propício a manifestação do Espírito para os nossos dias quanto hoje. Então você pode estar falando, mas o amor de muitos já está se esfriando. As coisas estão acontecendo, os sinais apontam para a vinda do Senhor. Eu acredito nisso. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que se nós não vermos o Senhor face a face com os nossos próprios olhos, nossos filhos vão ver. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente Jesus volte na geração dos nossos filhos. Eu preciso criar o Benjamin e o João, para que eles vejam com os próprios olhos Jesus vindo como um cavaleiro do cavalo branco. Isso me dá uma responsabilidade. Por quê? Porque nós sabemos que antes do grande manifestar do Senhor, da segunda vinda, vai existir uma grande tribulação, vai existir uma grande dificuldade, e em nenhum outro momento da história da humanidade o Senhor quis tanto se revelar quanto hoje. Então fica tranquilo, porque se você se posicionar com os ouvidos espirituais sensíveis, com os olhos espirituais abertos, você não só verá o Filho de Deus, você não só verá a Deus agindo e movendo no mundo, como você vai ser um participante disso. Não anima vocês, não? Porque me anima demais saber que eu sou um participante dos sonhos de Deus aqui na terra. Me anima demais saber que eu estou construindo, eu estou colocando um tijolinho nessa construção que é o que Deus quer fazer nos próximos anos. O dia que você entender que você é uma peça do quebra-cabeça do que Deus quer fazer, você vai começar a pensar de maneira mais global, mais comunitária e menos egoísta. Porque isso não é a mensagem ainda, só que eu estou sentindo de falar aqui. Talvez algumas pessoas vão se conectar com isso. Porque até a nossa adoração é egoísta. Até a nossa adoração é Jesus,
Tu és bom e eu preciso do Senhor. Jesus, Tu és maravilhoso. Então, me enche, me toca, me restaura, resolve aquele pecado, faz isso, traz o meu pai, me deixa confortável, me dá, me enche. É egoísta, não é? Mas quando você entende que você faz parte daquilo que Deus quer fazer, não só aqui nessa cidade, mas no Brasil e nas nações, você começa a pensar de maneira mais comunitária. Você começa a viver de maneira mais comunitária. Vocês estão aqui comigo? Amém. Eu achei que vocês eram mais. Vocês estão só olhando o que esse cara vai falar. Você começa a pensar e agir de maneira mais comunitária. Você começa a deixar o eu de lado e começa a entender. Deixa eu falar uma coisa. Quando você adora, você não adora para você. Sabia disso? Você não adora para você. Você não adora para que Deus te encha. Você não adora para que Deus te restaure. Você não está cantando aqui, levantando as suas mãos para que Deus te restaure. Enquanto você adora, você é uma peça de uma engrenagem que funciona. Você está fazendo o reino de Deus avançar. Eu costumo dizer que a nossa adoração apressa a vinda do Senhor. A nossa adoração puxa o Senhor de volta para a terra. A nossa adoração estabelece o reino de Deus. Por quê? Porque escreve nas tábuas do teu coração o que eu vou dizer agora. Aquele que é mais adorado é aquele que governa. Adoração não tem a ver somente com aquilo que eu estou sentindo e pensando, mas tem a ver com estabelecimento de governo. Então, quando eu adoro, é por isso que eu quis fazer um pouco mais curta a adoração e um pouco mais longo o ensino, para que você aprenda efetivamente como adorar, para que na próxima vez que você for adorar, isso demore mais, seja mais efetivo e sustentável. Porque eu tenho rodado o país inteiro e percebido que nós cantamos muito, adoramos pouco. Nós falamos muito, usufruímos do que estamos falando pouco. Por quê? Falta entendimento. O problema da nossa geração é falta de entendimento. Falta de entendimento. Esses dias eu estava, foi ano passado, fim do ano passado, ministrando numa igreja como essa aqui, e o pessoal estava com muita fome de Deus, e estava com muita paixão. Eu estava cantando e o pessoal estava se rasgando, dava para ver que era muito apaixonada a adoração da galera. E enquanto eu estava ali unido ao que estava acontecendo naquele ambiente, Deus falou para mim algo que me frustrou. Porque Deus não tem problema em nos exortar, e Deus não está muito interessado com aquilo que a gente está sentindo, arrepio, choro, lágrima, ranho, sabe disso? Deus não está muito interessado nisso. Deus está interessado que enquanto a gente adora, a gente caminhe em direção da estatura do varão perfeito. Então, se Ele tiver que parar o seu momento de sensação para te dar uma revelação, é isso que Ele vai fazer. Então, naquele momento de sensação, Deus falou para mim: paixão não é suficiente. Pô, Deus, o povo está caindo no chão, aquela menina está babando. Não é suficiente isso? Não. Então, o que é suficiente? Me deu uma sensação de impotência, então eu não consigo te agradar. Então, eu não sei o que eu faço para te agradar. Só que Deus queria me levar um pouco mais fundo. Ele disse para mim: eles cantam com muita paixão, sem nenhum entendimento. A pergunta é: como que você vai se apaixonar por algo que você nem entendeu? É assim que a gente está caminhando. Poxa, achei que o Tom ia vir liberar aqui um mover. Isso é mover também. É um mover na mente. É uma restauração na mente. Até porque Jesus, o interesse de Jesus era tocar na mente antes do no espírito. Deus não está muito interessado em tocar o teu espírito antes de tocar a tua mente. Você percebe que quando Jesus falava com o fariseu, ele falava de igual para igual, numa linguagem de igual para igual, para que isso afetasse a mente daquele ouvinte, para que a partir da mente desse ouvinte, algo aqui dentro do espírito fosse mudado. Quando ele estava conversando com a mulher samaritana, o que ele fez
em João capítulo 4, mulher samaritana, verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e verdade, vocês lembram disso, né? O que ele faz? Ele encontra uma mulher que está num nível de entendimento, e o nível de entendimento que ela está, aprisiona ela, porque ela está visivelmente dominada pela religiosidade, pelo padrão judaico. Então, enquanto Jesus estava dando uma palavra de conhecimento para ela, dizendo que ela já teve 5 maridos, e o marido que ela tem agora não é dela, ela chama Jesus para a religiosidade. Tá, então o que eu faço? Eu adoro aqui ou lá? Método. Como é que eu faço? Eu levanto a mão ou eu fico de joelho? Eu falo Shei ou Shu? Não, você não está entendendo. Vamos caminhar então. E Jesus começa a caminhar na linguagem dessa mulher, falando a mesma língua, mas afetando o que primeiro? Entendimento. Nossa geração carece de entendimento. E porque carece de entendimento, é apaixonado por algo que não sabe. É apaixonado por algo que nem conhece. E aí, se você é apaixonado por algo que você não tem tanta familiaridade, no dia que aparecer algo mais atraente, você vai deixar isso aqui pelo qual você está apaixonado agora e vai trocar de paixão. É ou não é? Quem já foi apaixonado por alguém, perdidamente apaixonado? Quem já foi? Eu já fui apaixonado por uma menina da escola, que eu era burro de tanta paixão. Eu pegava um ônibus depois da escola, e o ônibus me deixava aqui, eu precisava andar até ali, para ir para minha casa. Eu andava uns 3 quilômetros assim, só para passar na frente da janela dela. Talvez ela estaria na janela. Pô, quem fica na janela o tempo inteiro, né? Tipo, talvez ela estaria na janela, e se ela estivesse na janela, eu daria um tchau, eu não tinha nem coragem de falar com ela. É ou não é paixão burra? E aí, apaixonado por alguém que eu não sabia quem era, apaixonado por uma pessoa que eu nem conhecia. Aí eu tive a oportunidade de lidar mais perto, porque os pais dela se mudaram para a minha igreja. Eles começaram a frequentar a minha igreja, e eu comecei a ter convívio, e eu comecei a conhecer de verdade. Sabe o que aconteceu? Parei de ficar apaixonado, porque eu conheci, e eu percebi que não valia ser apaixonado por algo que agora eu conheço. O problema da nossa geração é falta de entendimento. A gente é apaixonado por algo que a gente não sabe o que é. É tão trágica a nossa situação. Eu não estou falando da nossa aqui, estou falando da nossa Brasil, global. É tão trágica a nossa situação que, se você sentar com qualquer jovem hoje e perguntar, fala para ele, resuma para mim o evangelho. O que é o evangelho? Não sei escrever. É uma força, um mover, o espírito cheio. Não, fica sóbrio. Responda para mim, o que é o evangelho? Então a gente não sabe nem testemunhar a respeito da paixão que a gente tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou vindo jogar um balde de água fria depois de tanta gente. Eu só estou vindo alinhar o que todo mundo disse antes de mim. Eu estou tentando pegar o que todo mundo disse e fazer assim, para a gente ir para algum lugar. Porque minha preocupação não é hoje. Hoje você está aqui sentado, cheiroso, ouvindo uma bela pregação, mas o dia mal vai vir. Porque vai vir para mim e para você. E quando vier o dia mal, quem está apaixonado por algo que nem conhece, vai sucumbir, não vai conseguir suportar. Então nós precisamos entender para conhecer. Tá, até aqui tudo bem? Então vamos dar o caminho. Se você está anotando, por favor, anote. Se você está anotando no celular, faça isso mesmo, de verdade. Porque eu vou te dar um caminho que não é a doutrina, mas é o que Deus está falando no meu coração, para alertar uma geração a como ter a revelação do Cristo ressurreto. Eu quero falar isso em poucas palavras. Vamos lá.
Você sabe que o ser humano ele tem 5 sentidos e a mulher tem 6. Brincadeira. O ser humano comum tem 5 e a mulher tem 6. Brincadeira. O ser humano tem 5 sentidos. Dos 5, cientificamente, os mais importantes são audição e visão. Por quê? Porque alguém sem visão é alguém limitado. Não vai sair do lugar. Se quiser sair do lugar, vai precisar de alguém. Ou de algo. Está entendendo? Alguém sem visão é alguém limitado. Não vai muito longe. Não consegue avançar em direção ao seu destino. Por exemplo, se tivesse um cego aqui que quisesse ir para outra cidade mais perto aqui, ou ele não iria, ou ele precisaria de alguém para levar ele. Espiritualmente falando, isso no Velho Testamento a gente passava por isso. Alguém pegava você e levava você em direção ao destino, que era a conexão com Deus. Na Nova Aliança, Jesus vem e rasga o véu para que a gente tenha acesso livre ao Pai. Ou seja, a primeira oração que nós devemos fazer é: abre os nossos olhos, porque nós não queremos mais precisar da ajuda de alguém. Ah, mas eu tenho um líder que ora por mim, eu tenho um discipulador, um líder de célula. Não, ok, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você codepender de alguém, sempre, para tudo. Nossa geração é aquela que pergunta qual roupa que vai usar para o pastor. E se o pastor fala, usa amarelo, se o amarelo dá errado naquela festa que ele vai, ele fala que a culpa é do pastor. Eu namoro a Aninha ou a Mariazinha? Namora a Mariazinha, né? O pastor fala. Namora a Mariazinha, dá errado, fala que a culpa é do pastor. Cegos espiritualmente. Só que, entende uma coisa. Se você tem os seus olhos espirituais abertos, você vai ter algo que todo cristão precisa ter: discernimento. Olhos espirituais abertos geram discernimento. Discernimento a respeito do quê? O que é discernimento? É uma clareza a respeito do ambiente espiritual. Por que muita gente tem dificuldade de adorar o Senhor? Muita gente tem dificuldade, é ou não é? Nesse momento de adoração que a gente fez, algumas pessoas estavam com uma facilidade de adorar o Senhor, outras com uma dificuldade de adorar o Senhor, principalmente quando eu falo assim: agora adora o Senhor com as suas próprias palavras, não canta mais o que está escrito no telão, ou não canta mais o que a gente está cantando, agora flui. Tem muita dificuldade. Por quê? Não está vendo nada, precisa do ministro de louvor para te levar em algum lugar. Só que na Nova Aliança, você vai sozinho. Você pode ir sozinho até o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, o autor de Hebreus fala: irmãos, com intrepidez, com ousadia, vocês podem ir para o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Olhos espirituais cerrados, fechados, fazem com que você não tenha discernimento. O que é discernimento? Clareza a respeito do ambiente espiritual. Ezequiel capítulo 47, vale de ossos secos, 37, Ezequiel capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel no espírito a um vale que está cheio de ossos. Ele leva Ezequiel no espírito para um vale. Então Ezequiel vai no espírito, entenda isso, ele vai no espírito. Alguns dizem que ele teve uma visão, alguns dizem que ele foi arrebatado, eu não sei, mas eu sei que ele foi levado no espírito para um vale. Quando chega nesse vale, em outras palavras, contextualizando para o nosso contexto, Deus pergunta para Ezequiel: onde você está? O que você está vendo? O que é isso? É um teste para saber se Ezequiel tinha discernimento. Você sabe discernir onde você está? Ezequiel disse: sim, eu estou num vale que está cheio de ossos. E Deus pergunta: como esses ossos estão? O que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Exercitando a visão de Ezequiel. Como estão esses ossos? Esses ossos estão sequíssimos, eu posso ver.
Então, vou dar um exemplo bem simples. Essa é a quarta das 5 ministrações que eu faço em 2 dias só. Igrejas diferentes, ambientes espirituais diferentes. O ambiente que está aqui agora não é o mesmo que estava lá na igreja de manhã, nem na igreja de ontem à noite. É um outro ambiente. Eu preciso chegar aqui e discernir. Eu preciso saber onde eu estou para me mover. Se apagam a luz, fica tudo escuro, você não consegue ver um palmo. Raramente você vai correr, você vai se mexer, porque você não sabe onde você está, então você não vai se mover. Olhos espirituais fechados gera paralisação. Tem muita gente que não se move espiritualmente falando. Tem muita gente que não consegue se mover, o cara está 10 anos no mesmo lugar. Você fala, cara, esse fulano que entrou há 6 meses aqui na igreja, ele já frutificou o que esse rapaz está tentando fazer 10 anos e não sai do lugar. Olhos espirituais fechados. Os discípulos de Jesus, antes de serem discípulos, não faziam ideia para que tinham sido criados. Quando eles abrem os olhos e veem Jesus, eles começam a andar em direção ao seu destino. Olhos espirituais abertos, discernimento. Agora vamos caminhar para Ezequiel. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, porque está um silêncio que dá vontade de correr. Tá legal, né? Então tá bom. Pelo amor de Deus, vamos lá. De vez em quando você dá um... Beleza, estou entendendo. Só para eu saber que está todo mundo aqui ainda. Quando acaba esse episódio do reconhecimento do ambiente espiritual de Ezequiel, do vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta pontual para Ezequiel. Você acredita que esses ossos podem voltar a viver? E aí o que Ezequiel diz? Tu sabes, não sou eu que sei. Eu imagino Deus falando assim, sou eu que sei mesmo, porque eu sei de todas as coisas. E porque eu sei, eu vou ordenar e você vai fazer. Agora ele muda o sentido. Antes ele estava trabalhando a visão de Ezequiel. Agora ele vai começar a trabalhar a audição de Ezequiel. Eu digo, você responde. Eu digo o que você deve fazer, você só reproduz aquilo que você está ouvindo. O que é um profeta? Isso é um profeta. Reproduzir aquilo que Deus está falando. Falar a respeito do que está passando na mente e no coração de Deus. Um profeta, para que não dê profetada, tem que ouvir Deus. Tem que estar com os ouvidos abertos. E aí Ezequiel, que é um profeta, começa a exercer o ofício do profeta. Ele ouve, diga aos ossos, diga aos nervos que encubram os ossos. Tá bom, nervos encubram os ossos. Aí ele começa a perceber que os ossos começam a ser cobertos por nervos. Agora Ezequiel, diga para que a carne abrace esses nervos que estão abraçando os ossos. É isso, Senhor? Carne, abraça esses ossos. E ele começa a produzir, trazer de volta à vida, a partir do que Deus está falando. Alguém com ouvidos espirituais abertos é alguém sensível. Sabe por que você é insensível no momento da adoração? Pode estar caindo o céu aqui, ó. Você não está sentindo nada, porque você não está ouvindo. Como alguém que não ouve é sensível. Você quer ver um exemplo? Um exemplo bem besta, assim, só para a gente entender. Quem já viu um filme chamado Marley e Eu? Quem já chorou assistindo Marley e Eu? Tá. Agora olha só, tenta assistir Marley e Eu de novo, só que no mudo, sem ouvir nada. Provavelmente você não vai chorar. Por quê? Você não está ouvindo nada. Eu posso berrar no ouvido da minha esposa: eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu daria minha vida por você. Isso comove qualquer um,
Mas se ela não está ouvindo, ela não consegue responder, ela não consegue retribuir. E sabe o que eu aprendi nesses anos? A adoração é uma reação. Eu reajo àquilo que eu já ouvi. Eu reajo àquilo que eu estou ouvindo. Eu reajo àquilo que eu estou vendo. É ou não é? Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria o templo. E os anjos, os serafins, tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. E olha só a dinâmica da adoração no céu. Eles olham para Deus, um de frente para o outro. Eles olham para Deus, se maravilham com aquilo que estão vendo, olham uns para os outros e dizem: Santo, Santo, Santo. Olham para a terra, olham para mim, para você e dizem: lá está cheio da glória de Deus. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: eles cantam sem parar: Santo, 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 Santo. Parece redundante, mas não dá para ser redundante. Por quê? Para cada santo que eles falam, é uma maravilha nova de Deus. Pensa comigo, eu canto essas músicas aqui todo dia. Essas músicas que eu acabei de cantar, eu canto todo dia. Eu ministro todo dia. Se você me ouvir meu CD durante uma semana, 24 horas, você vai enjoar. Porém, não é sobre o que eu estou cantando. Por que não enjoa? Porque não é sobre o que eu estou cantando. É que quando eu plugo o meu violão, é que quando eu me direciono a Jesus, quando eu olho para Ele, eu me maravilho. Eu vejo que Ele é lindo. Eu vejo que Ele é santo. E não dá para não reproduzir isso. Eu só reproduzo aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou ouvindo. Ouvidos espirituais abertos geram sensibilidade. Por que você é insensível? Porque você não está ouvindo. Você precisa ouvir. O que você precisa ouvir? Você precisa ouvir Jesus. Você precisa ouvir a sua voz. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Talvez você faça tanta burrada na sua vida porque você não ouviu o Espírito Santo. Na real, os pastores que estão aqui vão concordar comigo. 90% dos problemas que a gente tem que resolver em gabinete, em sala, é porque a pessoa não ouviu o Espírito Santo. Se ela ouvisse, ela não faria o que fez. E ela não viria depois falar com a gente: me ajuda, pastor, ora pela minha família. Vocês estão aqui? Agora, tudo que você ouve, tudo que você vê, afeta a sua mente. Você só é você pelo que você ouviu e pelo que você viu. A sua alma só está dessa maneira porque você ouviu muita coisa que forjou, que formou. Você viu muita coisa que fez quem você é. Você só está vestindo essa camiseta, essa camisa, essa blusa, porque você viu. Você viu e isso afetou o seu gosto e você pensou: ela é bonita, eu vou usar. Você só é desse jeito aí, bom ou ruim, não sei, porque você ouviu seus pais falando muita coisa, porque você foi criado nesse ambiente. Ou seja, espiritualmente falando agora, se nós nos imergimos num ambiente espiritual de adoração, e não é místico, é prático. Você percebe que eu estou trazendo algo místico para a praticidade, trazendo para o alcance de todos aqui. Se você tem vida com Deus no secreto, se você passa tempo com Jesus no secreto, se você rende a sua vida completamente, você exercita os seus olhos espirituais, exercita os seus ouvidos espirituais, a sua mente é transformada. Quando a sua mente é transformada, porque simplesmente, cientificamente, não dá para acessar algo na mente que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram. Por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós não podemos ter a mente de Cristo tendo o comportamento de Cristo, porque isso vai cansar a gente, porque ninguém consegue ser como Cristo. Está entendendo aqui?
Você não consegue ser um imitador de Jesus em tempo integral. Vai cansar. Você não consegue ser como Cristo na força do seu braço. Você vai precisar ver o que Ele está fazendo para reproduzir. Você vai precisar ouvir e ter comunhão com Ele. O próprio Jesus disse que Ele só fazia aquilo que Ele via o Pai fazer. O modelo de Jesus na terra era o Pai. O modelo da gente aqui na terra é Jesus. Para que o modelo do mundo seja nós. Então precisamos de uma vez por todas entender que aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, afeta a nossa mente. Por que você não consegue largar a pornografia? Aquilo que você está vendo molda aquilo que você pensa. Aquilo que você está ouvindo molda aquilo que você pensa. Retorno a dizer, o objetivo de Jesus é tocar a sua mente antes do seu espírito. Nós neopentecostais espiritualizamos tudo, porém temos dificuldade de lidar com a nossa mente. Quando o campo de batalha de todo ser humano não é no espírito, é na mente. Por isso que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. O próprio Paulo aos Colossenses capítulo 3 versículo 1, ele fala, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Como se Paulo estivesse falando assim, não vira um místico, um religioso, que vive flutuando aí, vendo anjo em tudo quanto é lugar, mas tenha os pés no chão, no mundo, pisa no mesmo chão que os pecadores como você pisam, para que você nunca perca a sensibilidade com aqueles que estão perdidos, porém a sua mente deve estar no trono. Quando afeta a mente, quando você entende a respeito daquilo que você está cantando, aquilo que você está falando, aquilo que você está orando, provavelmente você está perto de ter uma revelação. Esse é o caminho. Recapitulando, esse é o caminho. O que os seus ouvidos ouvem, o que os seus olhos veem, afetam a sua mente. E depois de afetarem sua mente, depois de você ter entendido, cai para o coração, cai para o espírito. E quando cair para o espírito, gera transformação. Você não consegue ser transformado só pensando sobre Deus. Você só consegue ser transformado tendo uma revelação sobre Deus. E revelação não é aquilo que você nunca ouviu antes, mas é você confirmar no teu espírito aquilo que você sempre ouviu, mas nunca tinha confirmado. Vocês estão aqui? Então a nossa oração precisa ser, não pode ser agora, me dá uma revelação. Precisa ser, me dá um entendimento. Para que essa revelação tenha onde repousar. E se Deus te desse uma revelação bombástica, que você nunca ouviu antes, e ele não afetasse seu entendimento, você ia ficar com um segredo espiritual que você não consegue discernir o que é. É por isso que a gente tem muita gente falhando nos momentos de oração, de adoração. É por isso, por exemplo, que a gente ora assim. Olha só como é que a gente ora. Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, eu peço Jesus, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, peraí, o que está acontecendo aqui? Espírito Santo, Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor, em nome do Espírito Santo. É pecado? Não, não é pecado. Mas se a mente está infrutífera, o Espírito está infrutífero. Você não entendeu, você não sabe para quem está direcionando. Não tem entendimento. A nossa geração falha por falta de entendimento. Essa palavra
pode não ser o que você gostaria de ouvir agora, mas é a mais necessária para esse tempo. Nossa geração, você já percebeu que a nossa geração pode ser a última e é a mais fraca de todas no entendimento? Onde estão aqueles que estão meditando na palavra de Deus dia e noite? Estão exercitando a mente de Cristo para que tenham revelação acerca das coisas que ainda estão por vir. Onde estão? Onde estão aqueles que vão pagar um preço de buscar uma revelação baseada no discernimento e na sensibilidade, que vai gerar transformação na mente? O padrão, meus irmãos, para terminar, o padrão é a mente de Cristo e não abaixo disso. Se você não tem a mente de Cristo ainda, você precisa passar por esse processo que eu disse. E você sabe se você tem ou não. Eu vou ser sincero, eu ainda não tenho como eu gostaria. Eu estou exercitando. Mas o mínimo que você consegue ter hoje, e nós vamos orar para que você tenha agora, sensibilidade e discernimento, ouvidos e olhos espirituais abertos. Isso a gente vai orar. Isso eu tenho fé que Deus vai dar. Eu sou mais animado aqui nessa manhã para que Deus faça algo em você. Eu creio que Deus vai te dar discernimento. Eu creio que Deus vai te dar sensibilidade. Eu creio que você vai ser mais sensível à voz do Espírito. Eu creio que você vai conseguir discernir onde você está espiritualmente. Porque se você conseguir discernir onde você está, provavelmente você consegue discernir para onde você quer ir. O problema é que muita gente não sabe para onde quer ir porque não sabe onde está agora. Irmão, qual que é o seu chamado? O que você quer fazer da vida? Não faço a mínima ideia. Talvez seja porque não sabe aonde está nesse exato momento. Nossa oração deve ser: abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Amém? Fica de pé no seu lugar para a gente orar.